Primeiro eu vou falar sobre a criação do mundo para os gregos. Como a gente viu, você tem um princípio de ordem que é o caos, que é como quase todas as mitologias identificam o princípio de ordem do mundo. Pega a mitologia nórdica, a mitologia mesopotâmica, todo mundo entendendo. No princípio, a mesma coisa que tem lá no primeiro versículo do Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, aquilo ali é a força desordenada ainda do caos. Mas existe um princípio que é eterno, então todos os mitos eles compreendem, eles nunca vão dizer assim, não existia nada e aí apareceu o primeiro Deus e criou alguma coisa. Ou seja, em qualquer mito você tem a intuição de eternidade, de que a eternidade existe e que a eternidade é o princípio gerador de todas as coisas. Então, se não houvesse os mitos, não haveria, por exemplo, a filosofia de Aristóteles. Se eles não tivessem compreendido antes, mitologicamente, primitivamente, mitologicamente, a estrutura do universo, a estrutura do mundo, depois a gente não poderia diferenciar aquilo filosoficamente. Porque o mito é a primeira forma de expressão que a gente tem da ordem da realidade. Do mesmo jeito que a criança, ela só consegue aprender o mundo simbolicamente, antes de haver filosofia, você também só consegue aprender o mundo mitologicamente, simbolicamente. Entenderam isso aí? Então, como é que um homem primitivo ali na Grécia sistematizaria uma compreensão do mundo que fosse filosófica se ele ainda não tem os símbolos para descompactar, diferenciar e conseguir criar conceitos de explicação deste mesmo mundo? Então, a ordem de qualquer povo exige que eles comecem a interpretação da realidade de forma mitopoética. Precisa de poesia e precisa de mito. Por isso que a nossa formação intelectual também precisa começar com mito e com poesia. Porque é a base de articulação de experiência, tanto das civilizações quanto da pessoa mesma, em relação ao mundo. Se não tiver isso, se você não tiver, a poesia é justamente a forma mais compactada que você tem de expressão da realidade, expressão da experiência. Qualquer poema que você leu na sua vida, se você já leu algum, você percebe, cara, o cara conseguiu realmente compactar em poucos versos uma experiência universal, uma experiência que todo mundo vive, tem e sente. Embora você tenha a diferenciação que é politeísta, o princípio de ordem ele é uno e eterno, em qualquer mitologia. Porque isso é perceptível na realidade. Na ordem da realidade você percebe que aquilo que dá ordem ao mundo tem que ser um princípio ordenador único, porque senão ele estaria em contradição com outra coisa e haveria mais de uma ordem. E o mundo só tem uma ordem de experiência e de existência. Então, independente do mito, você sempre tem uma fonte desta ordem. No caso dos gregos, a fonte desta ordem é o caos, e depois isso vai ser articulado na existência dos outros deuses. Do caos vai nascer o tempo e a terra, que é Gaia e Cronos, exatamente. E aí você vai ter a fecundação da terra pelo tempo. O que significa Cronos e Gaia? É a estrutura de todas as coisas que podem existir. As coisas só podem existir no tempo e no espaço. Então, tem uma física por trás da aparição do mito, desse mito, que faz todo sentido do universo se você parar para pensar.